Evangelho comentado de hoje, nós vamos trazer do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Hoje, especialmente, nós vamos, juntamente com Daniel, trazer o tema paciência. Daniel, nós sabemos que a doutrina espírita, ela nos traz como ensinamento de que nós, quando reencarnamos, nós reencarnamos para desenvolver virtudes, quer dizer, para crescermos, né, dentro da nossa questão moral. E o Evangelho nos diz que a paciência é uma virtude, né? O que o Espiritismo nos fala a respeito da paciência, Daniel? Essa é uma questão sempre muito interessante e que, às vezes, a criatura ela não se situa bem diante da proposta reencarnatória. Recordemos que na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando o codificador indaga por que razão Deus leva as criaturas ao processo reencarnatório, eles dizem que para uns é missão, para outros expiação, perdão. Então, esse processo da expiação é um processo muitas vezes dolorido, ou doloroso, penoso, mas que leva, sem dúvida nenhuma, ao aprimoramento, como você diz, ao desenvolvimento das tão decantadas, chamadas virtudes. Então, neste campo, é natural que nem sempre o ser humano se compreenda muito bem, porque paciência, que já falamos anteriormente, que é a ciência da paz, né? No sentido de que a criatura adquira esse estado interior que leva a uma compreensão profunda acerca da ação das leis divinas, né? Porque a criatura que está em paz é uma criatura que, num primeiro momento, ela sabe que sobre ela agem ou reagem às leis divinas, né? Então, de fato, Valdecir, o processo encarnatório nos leva, a partir de algumas experiências necessárias no campo das expiações e mesmo no campo das provas, ao desenvolvimento destas, e a paciência é uma das virtudes que nós precisamos exercitar, né? Daí vai exatamente o esforço no sentido do espírito reencarnante ou reencarnado para a conquista, né? Nem sempre é fácil, né? Como a própria paciência determina que haja um tempo necessário para que a ação das leis divinas reaja sobre o ser, né? Razão pela qual muitas vezes recomendamos que tenhamos nós mesmos paciência. É um processo de conquista isso, né? Agora, é comum, né, no dito popular, né, Daniel, que a gente ouve todos os dias, praticamente, assim, perdi a paciência. Como é que a gente perde uma coisa que não tem? Exatamente. É uma expressão, sim, né, sim, que não tem sua razão de ser, porque quem tem paciência não perde a paciência. Perde a paciência, né? Só quem perde a paciência é quem não a possui em realidade. Como, de maneira geral, todas as conquistas de ordem moral, nós não perdemos nunca aquilo que nós conquistamos. É verdade que, por maior que seja a conquista, ainda não é a conquista máxima, né? Os espíritos que trafegam na psicosfera do planeta Terra, encarnados ou não, são espíritos de relativa evolução moral, né? Então, naturalmente, nós ainda somos suscetíveis a essas instabilidades morais também, por conta de que nós não as adquirimos em caráter absoluto, né? Temos Jesus como referência. Nunca vimos Jesus perder a paciência. Aos que, equivocadamente, nosso respeito pela posição, pensam que Jesus tenha perdido a paciência quando expulsou os vendilhões do templo. Absolutamente, né? Ele foi muito claro que não poderia ali as criaturas mercadejar com as questões de ordem espiritual. E a sua autoridade moral, né, determinou uma ação severa. Jesus sempre foi severo no sentido de que
estabelecendo os princípios, né? Ele era firme. Né? Firme, sempre amoroso. Claro. Né? Sempre Nunca vimos ele acomodar uma... Não, ele era inflexível. Sempre construindo as almas. Né, perfeitamente. Amoroso, bondoso, paciencioso, inclusive com as nossas imperfeições. Daniel, eu provoquei um pouco essa questão da paciência, porque em função da pergunta que vou lhe fazer agora, eu acredito que a paciência, quando nós estamos a caminho para desenvolver, é para poder enfrentar as vicissitudes da vida. Uma delas, que podemos perguntar, é sobre a dor, Daniel. Nós sabemos que no planeta Terra existe ainda muita dor, em função do que você próprio colocou agora, em função, né, das provações, das expiações. Né? Fala um pouquinho sobre essa relação da dor com a expiação e com as provações da vida, Daniel. Parece um paradoxo, mas quando nós reencarnamos, a dor, ela está presente no nosso processo reencarnatório, porque é uma pedagogia que nós elegemos para a correção dos nossos rumos equivocados do ontem. Né? Então, dizem os espíritos que não há evolução sem dor. Né? Essa questão, particularmente, está por volta do item 466 do Livro dos Espíritos, quando eles nos falam da ciência do infinito. Né? Então, a dor, ela é um ingrediente propulsor da alma, a fim de que arranque essa alma do processo de acomodação, porque a dor é perturbadora. Ninguém gosta de sofrer. Né? Quando Paulo de Tarso faz referência ao espinho na carne, né, que é aquele desejo da criatura arrancar o espinho que fere a carne, porque a dor ela tem um sentido de ferir, né, de retirar do estado de comodidade, né, desse estado de conforto que normalmente muitos espíritos ainda estão no planeta Terra. Né? Então, às vezes, a dor é o elemento propulsor para que a alma faça uma trajetória evolutiva. E a paciência diante da dor é um dos sinais mais evidentes, mais notáveis, de que a criatura, ela entende que ela está passando por aquela situação, mas ela não viverá eternamente aquele processo. Então ela, por entender o mecanismo pedagógico da ação da dor na sua existência, ela reage com paciência, né? Ela não reage com indignação, né? Ela sente a dor, ela acusa o processo doloroso, expiatório, mas ela sabe que, vencida aquela fase, ela se renova. Seria assim, então, dá para se pensar, Daniel, que a dor é uma forma de o espírito voltar para si? Podemos Porque muitas entender. vezes, como você bem colocou, que nós estamos fora de foco, certo? E temos que voltar para o foco. Seria a dor que é esse chamamento. Perfeitamente, porque a dor, ela metaboliza no interior da criatura de modo mais diferente possível entre as criaturas. Né? Então, a gente às vezes, por maior que seja a nossa compreensão acerca da dor que uma criatura esteja passando, mas a gente não consegue medir a intensidade dela no âmbito do ser. Por isso, Valdeci, só para finalizar o raciocínio, que a doutrina espírita vem em auxílio às criaturas nesse amplo aspecto que é o aspecto da consolação. Né? Porque a dor, às vezes, ela gera perturbações e incompreensões. Na medida que nós nos compreendemos no processo da pedagogia, da ação divina, da lei divina em nós, trazendo-nos a dor, é natural que a gente também se console e se conforte. Né? Agora, nós evoluímos só pela dor, Daniel? Ah, não, absolutamente. A gente evolui a partir das nossas boas experiências também, porque são elas que nos retiram, entende, deste âmbito da ação dolorosa, penosa. Desequilibrada, perfeitamente. Né? Agora, a gente já tem condições, né? E Emmanuel Espírito diz assim, a partir da vinda de Jesus ao planeta Terra, nós já entramos numa fase que não é mais da infância.
já estamos numa fase adulta do pensamento, da nossa evolução psíquica. Então a gente já tem capacidade de fazer cotejo. Isto me traz dor, então eu já não quero mais. Isto me traz benefício, isto eu quero. A questão da escolha, né? Perfeitamente, né? A gente já tem essa capacidade de fazer avaliações positivas. Isso é muito consolador, né, Daniel? Porque quem não sente a dor hoje, seja a dor física ou principalmente aquela que mais maltrata, que é a dor moral, né, Daniel? Exato. E a doutrina espírita, ela é rica em nos trazer o consolo, porque ela nos explica o porquê das coisas. Então, para que possamos conhecer a vida e nos conhecer, conheçamos os ensinos de Jesus através da doutrina espírita. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Olá, esse é o quadro Espírito Jovem. Vamos trabalhar as 3 faculdades da alma, na expressão cartesiana, René Descartes, cujas faculdades, cujos assuntos, as paixões da alma, elas condizem muito exatamente com a proposta da doutrina espírita e outros textos adicionais, especialmente Joana de Ângeles, Espírito, pela psicografia de Divaldo Franco, na sequência de livros, começando pelo livro O Homem Integral. Quais sejam as paixões da alma, as faculdades humanas? O pensamento, a razão, é uma delas. O sentimento, as emoções, a segunda delas. E a vontade, a terceira delas. O conjunto, o arranjo dessas 3 faculdades da alma dão um tom de como nós vivemos a nossa vida. Dão um tom do quanto de consciência desperta nós já temos ou temos ainda que andar e lutar para que ela possa ser ampliada. Começando pela primeira faculdade da alma, a inteligência racional, o pensamento. Faculdade nossa, está inato, somos nós mesmos, na nossa própria essência, somos aquilo que pensamos. Não somos o que pensam de nós, não somos o que nós mesmos pensamos de nós, nós somos o conjunto dos nossos pensamentos. Então essa primeira faculdade da alma, a inteligência, o raciocínio, ela tem uma pauta muito interessante dentro da doutrina espírita, quando nós ampliamos, a partir da obra O Livro dos Espíritos, essa compreensão. Uma série de perguntas em O Livro dos Espíritos, especialmente a questão 780, os Espíritos respondem a Kardec e a outros pesquisadores que a inteligência é a mola propulsora. A inteligência é exatamente aquilo que pode proporcionar, engendrar, na expressão de O Livro dos Espíritos, na tradução de Guilherme Ribeiro, engendrar, proporcionar exatamente o campo dos sentimentos. É a inteligência responsável por discernir entre o certo, entre o errado, entre o bem e o mal. É a inteligência que faz, através da razão, do bom senso, do raciocínio, que faz as contas da vida, que faz as análises, as comparações. E a partir do convívio com o outro, das suas limitações, das nossas limitações, a inteligência vai apontando caminhos seguros para que nós possamos caminhar. Na medida que nós observemos esses caminhos e passamos a decidir ou a escolher o caminho das decisões corretas, o caminho que propulsiona um maior sentimento, e o sentimento maior, por natureza, o sentimento do amor. É essa a proposta da doutrina espírita a partir das análises já cartesianas das faculdades da alma. A inteligência do raciocínio, a inteligência racional, chamada pela ciência de lógico-matemática, não é a única tão somente. Ela é uma inteligência primeira, principal, cuja faculdade nos dá o discernimento. E a opção pelo correto, a opção pelo bem, nos dará um outro progresso, que não é o intelectual, é o chamado progresso moral. Muito bem, é onde elas acabam se mesclando de certa forma. Quando a inteligência racional acaba lhe dando condições de decidir pelo correto, pelo bem, nós estamos avançando moralmente. E esse avanço moral se dá no campo dos sentimentos. Portanto, prestemos atenção, por enquanto, nesta fala, nesses 2 aspectos dos 3 possíveis.
A inteligência do campo do raciocínio é você conjecturar, você medir-se, analisar-se, questionar-se. O que estou fazendo é correto? O que meu irmão está fazendo é correto do ponto de vista das leis da natureza? Essa proposta, esse assunto, essa minha decisão tende ao equilíbrio? As pessoas estão em equilíbrio por conta das minhas ações? É a tua inteligência se perguntando, é a tua inteligência tentando verificar em si mesmo, no seu íntimo, se você poderia ter feito melhor ou poderia ter feito de outra maneira. Portanto, a inteligência racional no campo dos pensamentos é uma faculdade da alma fundamental para a nossa evolução. Deve ser tratada como tal, deve ser cuidada. Como é que nós podemos alimentar a inteligência? São muitas as formas. O grau de instrução, vejamos bem isso, não significa ampliação necessária da inteligência. Portanto, um doutor PhD não quer dizer que ele seja mais inteligente do que uma pessoa que não tenha tido nesta vida uma instrução formal adequada e, portanto, não tem nenhuma titulação. Essa pessoa aparentemente mais simples poderá ter, em função da reencarnação na sua história de vida, uma inteligência ainda superior a este doutor. Por quê? Porque no correr das vidas, esta pessoa que hoje vive na simplicidade já adquiriu consciência tal, inteligência tal, que sabe que amar, no campo dos sentimentos, é a única e melhor forma de viver. Ou seja, a sua inteligência já foi necessária e fundamental para que ela pudesse entender e compreender minimamente os mecanismos da vida. Mecanismos que nos apontam um norte muito seguro. A inteligência tem um objetivo muito claro, que é de nos ensinar a discernir. E quando nós podemos e conseguimos ter essa capacidade ampliada de discernimento, nos dá a chance de conhecer uma das coisas mais maravilhosas que sejam possíveis para o ser humano, que é exatamente esse envolvimento moral, essa vontade de abraçar o mundo e as pessoas, de perdoar, de tolerar, de não se agasalhar, não abraçar o erro, de não aplaudir os desvios, mas não condenar, não criticar, não prejulgar, caminhando juntos numa proposta de sentimento, de emoções, é o que engendra, é o que proporciona essa inteligência racional. Então nós temos das paixões, das faculdades da alma, a inteligência racional e a inteligência emocional, a inteligência dos sentimentos, no campo dos sentimentos. Das três que iremos abordar, hoje a reflexão sobre essas duas. Muito bem? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços em que ele empreende para domar suas más inclinações. Ora, a transformação moral só é possível quando a inteligência racional vai lhe dando cancha para que você amplie a tua inteligência emocional. E veremos que tudo isso está sob o jugo, sob o amparo da vontade, que chamamos de inteligência volitiva, mas isso veremos numa próxima oportunidade. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Outro dia recebi uma mensagem numa rede social que achei muito interessante, falando da ostra. Uma ostra ferida, uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. Portanto, as pérolas são produtos da dor, diz a mensagem. Quando um grão de areia penetra na ostra, para proteger-se, ela produz uma substância lustrosa chamada nácar. Essa substância vai cobrindo este grão de areia ou esta substância estranha que penetrou a concha da ostra. Ela vai cobrindo de camadas, de tal forma que essa substância proteja a fragilidade da ostra, o corpo da ostra, para que ela se proteja e, portanto, na sua condição praticamente indefesa, ela possa ser protegida por esta substância. E, portanto, ela vai produzindo pérolas.
através dessa substância que vai cobrindo o objeto estranho que entrou na concha da ostra. Portanto, como resultado, uma linda pérola. Então, para que a ostra a produza, é preciso que ela seja ferida. Se ela não for ferida, ela não produz pérolas. E aí eu te pergunto, você já foi ferido? Já sentiu-se ferido alguma vez? Seja por alguma palavra rude de alguém, e principalmente quando a palavra rude vem de alguém que você não espera, que você sente uma proximidade e de repente quebra alguma coisa com uma palavra rude e você sente-se ferido. Já foi injuriado, injustiçado, maltratado por alguém? Já sofreu as consequências de um preconceito? Pode ser um preconceito religioso? Em pleno século XXI não deveríamos ter mais preconceitos religiosos? Não deveríamos ter mais preconceitos por questões de cor, de pele? E ainda, infelizmente, vivemos os mais variados preconceitos no seio da humanidade em pleno século XXI. Já descobrimos tanta coisa, já avançamos tanto na ciência, na tecnologia, mas não avançamos no nosso interior, como até falamos no nosso programa anterior, quando falamos de vida em abundância, nós falamos desta questão dos valores interiores. E por isso ainda somos feridos por aqueles que nos cercam, de uma forma ou de outra, somos feridos pelo preconceito, pela indiferença, somos visitados muitas vezes pela dor de uma forma ou de outra. Então, se você já foi ferido de alguma forma, como você reage? Derramando no seu organismo substâncias maléficas pela raiva, pelo ódio, pelo rancor? Ou você protege-se dessas ofensas, se protege-se dessas coisas estranhas que entram nas nossas vidas? Como é que você age? Podemos pensar no exemplo da ostra. Quando formos feridos, produzamos pérolas. As pérolas do amor em nossas vidas. Cobramos as nossas mágoas com as várias camadas do amor. E recursos para isso temos no Evangelho de Jesus. Jesus nos traz lições para enfrentarmos estas questões. Quando Pedro pergunta ao Cristo que propunha o perdão, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? E Jesus responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. vezes. Portanto, Jesus está sinalizando que devemos perdoar infinitamente, incondicionalmente. É isto que é recebermos os ferimentos, recebermos os objetos estranhos no nosso íntimo e cobrirmos com as camadas do amor, como faz a ostra com a substância lustrosa chamada nácar e produz uma pérola. Que nós também possamos, nas feridas que recebemos em nossas vidas, nas perturbações que recebemos, que possamos, como a ostra, produzir camadas de amor nessas questões estranhas que entram em nós e devolvermos uma linda pérola das nossas ações, das nossas atitudes em nossas vidas. E com isso, possamos levar ao ambiente que nos cerca as lições de Jesus, porque é esta a proposta de Jesus. Jesus convida a perdoar não só 70 vezes 7 vezes, incondicionalmente, convida o desafio de perdoarmos inclusive os nossos inimigos, para que não tenhamos inimigos. Portanto, se pararmos para refletir, a dor encerra as primeiras lições para a prática do amor. Então, ainda precisamos deste exercício da dor para produzirmos, como resultado, ações melhores. São os nossos desafios do dia a dia. A dor encerra, portanto, as primeiras lições. O beabá para a prática do amor está nas nossas dificuldades. O início do processo de desenvolvimento dos nossos valores começa por percebermos com as nossas dores, com as nossas dificuldades, com aquilo que recebemos de fora e que nos magoam, que possamos devolver pérolas do amor para o mundo que nos cerca. Estes são os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque ao percebermos que não foi agradável certas ocorrências que nos cercam, nós paremos para refletir e não devolvemos ao mundo e àqueles que nos cercam as mesmas ações. Por isso, Jesus encerra os seus ensinamentos na simplicidade
de fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. No sentido negativo, não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Portanto, precisamos ainda da dor para exercitarmos o amor, para percebermos o que é bom, o que não é, para discernirmos. Paulo de Tarso nos deixa uma mensagem muito clara: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que ainda precisamos da dor para aprender? Porque ainda estamos no começo do nosso processo de aprendizado para nos tornarmos doutores na arte de amar, para conquistarmos a felicidade, o reino dos céus. Lembramos uma passagem de Confúcio, o filósofo chinês. Diz Confúcio que há 3 formas para aprender. A primeira delas, pela reflexão. É mais sábio, diz o filósofo. A segunda forma de aprender é pela imitação. É mais fácil, diz Confúcio. Pela imitação é aquilo que alguém já vivenciou, nós não tomarmos para nós aquilo que o resultado não é bom, não assumirmos para nós não fazermos as mesmas coisas. Aquilo que é bom, continuamos a praticar aquilo que é bom. Então, pela imitação, diz Confúcio, é mais fácil. E a terceira forma de aprender é pela experiência. É mais amargo. Porque a experiência representa a dor, as dificuldades. Nós estamos nesse patamar ainda de aprendermos pela dor. Mas não precisamos dela. Se resolvermos aprender pela imitação e pela reflexão, a dor se torna desnecessária. A dor oferece as lições conforme a nossa capacidade de aprender e a nossa necessidade. Se decidirmos aprender, a crescer, a desenvolver os nossos valores pela imitação e pela reflexão, não precisaremos mais da dor. Mas Deus manda as lições necessárias de acordo com a nossa necessidade e com a nossa capacidade, a nossa maturidade espiritual. Então, se ainda estamos precisando e aprendendo as grandes lições pela dor, é porque ainda evoluímos pouco. Ainda estamos muito mais próximos dos instintos do que dos sentimentos. Então, é preciso que evoluamos, que passemos a usar essa inteligência já desenvolvida pelos recursos oferecidos por Deus através de tantos meios, de tantos emissários, e possamos discernir melhor, fazer melhores escolhas em nossas vidas e aprender pela imitação e pela reflexão. O reino dos céus é uma conquista interior, do coração, dos valores, e é nele que se localiza este reino. Portanto, o amor é o resultado das nossas conquistas. A dor nos traz e encerra as primeiras lições, as primeiras experiências para o nosso desenvolvimento. Mas quem gosta de sofrer? Vocês gostam de sofrer? Você já parou para pensar? E se você quer parar de receber lições amargas, é preciso refletir um pouco mais. É preciso fazer melhores escolhas na vida para que a maturidade mostre a Deus que nós não precisamos mais das experiências amargas e podemos aprender pela reflexão e pela imitação. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Esta é a lição mais simples trazida por Jesus. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, amigos. Nosso fraternal abraço, nosso carinho especial pela sua audiência, por estar conosco, fazendo as suas reflexões quanto ao estudo do Espiritismo. Nós gostaríamos de fazer uma reflexão sobre uma passagem muito bela que está em Lucas. Nós precisamos fazer uma construção. Lucas é um dos evangelhos, o livro mais belo, digamos assim, da humanidade, comentado pelos espíritos amigos. Lucas narrou 15 parábolas de Jesus, principalmente parábolas quando Jesus sobe a Jerusalém. E mais detidamente nós queremos falar sobre a parábola da compaixão, da oportunidade divina. Em especial, ela trabalha muito as penas eternas, por assim dizer,
naquele sentido de que se imaginava quando o pecador que estaria condenado eternamente ao mal, ao inferno, ou certas situações e citações que muito tempo acreditamos assim. Jesus estava conversando com as pessoas na localidade e os judeus e os escribas comentavam, criticavam em si que Jesus ia na casa daqueles que eram pecadores, falava aos pecadores. Nesse sentido, eles teciam algumas críticas. É então que Jesus narra 3 parábolas, na sequência, uma da outra, porque ele então indaga qual homem que, tendo 100 ovelhas, perde uma e não deixa as 99 para procurar aquela ovelha perdida. E encontrando-a, coloca sobre os ombros, retorna ao seu lar e convida os vizinhos, os amigos, para então comemorar o achado da ovelha perdida, por considerar aquela ovelha uma preciosidade, lhe pertencia. E na sequência, valorizando a mulher, ele já busca a figura feminina dizendo qual mulher que, tendo 10 dracmas, dracma era uma moeda de prata valiosa no momento, né, da época, perdendo uma das dracmas, não varre toda a casa, não vasculha, não varre toda a casa a fim de encontrar a dracma perdida. E quando a encontra, ela convida as amigas, as vizinhas, os parentes para festejar com ela, pois a dracma que estava perdida então foi encontrada. Jesus então coloca nesse sentido para nós a valorização do homem, dos seus feitos, como não, né? E se o homem em si, nós imperfeitos, valorizamos aquilo que é nosso, então ele começa a parábola profundamente da compaixão, dizendo a parábola do filho pródigo, né? Que é, só relembrando, nós vamos falar em módulos, né? Porque estaremos gravando também a continuação no próximo programa, mas só lembrando os amigos que era um pai que tinha 2 filhos e o filho mais moço pede ao pai, então, que divida os bens, que ele queria gozar a vida. E o pai, compassivo, lhe divide os bens, justo, e lhe dá sua herança. Mais tarde, em pouco tempo, o filho mais novo, então, vai a um país longínquo. Então, em partes, para conversarmos sobre essa passagem, nós gostaríamos de dizer o seguinte. Primeiro, na época, o entendimento de pedir a divisão da herança. Na narrativa de Jesus, o pai não esbraveja contra o filho. O pai aceita a necessidade de experiência do filho, divide a herança, dá a ele a parte que é dele e ele vai para país longínquo, terras longínquas, conforme narra o Evangelho. E o filho, então, sai para gozar a vida. Nesse sentido, nós vamos ver o livre-arbítrio que nós temos, né? A herança divina que nós temos. Nós poderemos aqui fazer uma analogia para imaginarmos todos os talentos que Deus nos concede. A oportunidade de vida, as nossas aptidões, a nossa família, a nossa vida em si, as oportunidades. É como se fosse aquela divisão: dá-me, Senhor, tudo que me pertence, porque quero, então, gozar a vida. Quando se refere ao Evangelho para ir a um país longínquo, é que aquele filho mais novo, buscando a experiência da vida, procura gozar a vida, ou seja, se afasta de Deus. O país longe, como trata o Evangelho, ele está nos apontando que Deus nos concede o livre-arbítrio para que nós possamos construir, trabalhar, tomar as nossas decisões, fazer as nossas construções
para o progresso da nossa vida. No entanto, como um filho pródigo, nós lançamos mão desta herança, que é a própria vida, a aptidão, as oportunidades, e nos distanciamos de Deus. Então ele começa essa parte dessa narrativa, dessa parábola, mostrando para nós que, de certa forma, todos nós somos filhos pródigos e que muitas vezes nós buscamos a Deus na dor profunda da nossa alma, no vazio existencial, quando nos bate o desespero, a falta de confiança e nós nos agarramos desesperados. Então lembramos do Pai para retornar à casa do Pai. Mas nós não podemos esquecer que na maioria das vezes nós somos ingratos, no sentido de que passando a dificuldade, rapidamente também nos passa aquela fé, aquela rogativa, aquela proximidade de Deus. Então, nós temos que analisar esta parábola da compaixão e verificar o amor que o Pai oferece a todos nós, a nossa herança divina, a imortalidade, a vida, as experiências, né? A oportunidade de família, de estarmos juntos, de sermos pais, de estarmos como filhos, são todas as heranças que o mundo nos oferece. Mas será que nós estamos nos afastando de Deus? Será que nós fomos a países muito longe, muito distante? Conversaremos um pouquinho mais no nosso próximo encontro. Continue conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Muita paz. Muitos nos perguntam por que é que Jesus, sendo judeu e sendo toda a Palestina praticamente dominada pelo poder central do Sinédrio, que estava instalado em Jerusalém, ali no sul, na Judéia, ele preferiu fazer da Galiléia o campo preferido das suas pregações. Inicialmente, gostaríamos de lembrar que o mais notável profeta da antiguidade bíblica, Isaías, no seu capítulo 9, deixou muito claro quando ele descreve Jesus em toda a sua grandeza divina e nos diz que sobre as terras da Galiléia, nos céus dessa terra distante e agradável, brilharia uma luz jamais vista, a luz do Messias. E então perguntamos, mesmo assim, por que a preferência de Jesus? Porque ali estava o povo que seguia rigorosamente as leis de Moisés, mas não com a hipocrisia dos demais seguidores que se instalaram ali no sul. Eles eram puros na sua crença, eram puros na sua maneira de viver, tinham uma relação muito respeitosa naquela miúda sociedade. A família era o centro de suas atenções depois do trabalho. Portanto, um povo sadio espiritualmente. Isso agradava a Jesus porque esse povo, de alguma forma, lhe oferecia meios para o exercício da sua divina tarefa. Além disso, casava-se à natureza espiritual daqueles habitantes, a natureza física. Por quê? Porque ali ainda está o Mar da Galileia, ou o Lago de Genesaré, com as suas águas profundas, cristalinas, piscosas, que davam condições de sobrevivência para aqueles pescadores. Soprava um vento muito agradável, sempre uma brisa suave. Do leste, ali da região de Gadara, de Gerasa, na direção das terras que se punham a oeste, onde os campos estavam cobertos de verdura. Os pastores passavam por ali constantemente, conduzindo as suas ovelhas. Aqueles campos estavam cobertos de grãos, de trigo, de milho, de centeio, de cevada. Havia um perfume extremamente agradável naquele ambiente das anêmonas, das flores silvestres. Ali estava, como ainda está, o Monte Tabor, o Rio Jordão, que se forma exatamente naquela região, como consequência da união de muitos daqueles riachos de águas cristalinas
que desciam suavemente pelas encostas daqueles pequenos morros, como se fosse uma extensa toalha ou um grande tapete verde costurado por linhas de prata. E esses riachos, com as suas águas, iam se encontrar no sopé dessas montanhas, pequenos morros, e formar o Rio Jordão, que forma o Mar da Galileia, ou Lago de Genesaré. Muito bem, vê-se por aí que há uma espécie de cartão postal do céu. A Galileia, naquela época, e ainda hoje tem resquícios dessa beleza, era verdadeiramente deslumbrante, inclusive servia para os magnatas daquele período passarem tempos para curarem suas doenças, para refazerem-se do estresse, que naquele período também já era muito intenso. E tantos outros aspectos nós poderíamos exaltar aqui, que dariam total razão à preferência de Jesus por aquele pedaço magnífico de terra. E foi ali, como nós sabemos, que Jesus fez daqueles campos a sua ação preferencial. E foi ali também que ele se valeu desse clima, tanto da natureza física como da natureza espiritual, para nos trazer os seus principais ensinamentos. Vejam, o Sermão da Montanha foi nos dado ali. E por isso é que, então, graças aos ensinamentos, as curas que Jesus produzia e tantas outras benfeitorias que Jesus nos trouxe, é que ele se tornou famoso. Ele se tornou uma pessoa muito procurada por aqueles habitantes de dezenas de cidades da Palestina, desde o sul até o norte, da Síria, da Fenícia, o atual Líbano, e ali se acotovelavam pequenas, médias e às vezes grandes multidões. E foi num instante desse, de a acumulação de muitas pessoas, de uma grande multidão, que Jesus passou a entender a necessidade de nos dar uma das suas principais parábolas, como ele fez com outras. Mas nesse momento, diz-nos Mateus, no seu capítulo 13, que ele, conhecendo a alma humana, tendo esse poder de empatia, de penetrar mais fundo em nossas consciências, ele nos deu uma das suas mais importantes, se não a mais importante das suas parábolas, que é a parábola do semeador. Ele vai, então, entra na barca de Pedro, porque a multidão era muito grande, e ele começa a ensinar para os nossos corações a necessidade de nós nos atermos a um conjunto de aspectos que beneficiariam a nossa vida ao longo dos milênios. E foi por isso que ele, se valendo dos costumes daquele período, nos passa essa parábola dizendo que um semeador saiu a semear e uma parte das sementes caiu na beira da estrada. E os pássaros vieram, comeram, essas sementes foram pisoteadas, não chegaram sequer a penetrar no solo, não germinaram. Uma outra parte caiu na estrada e conseguiu germinar, mas o solo ralo, estéril, pedregoso, obviamente as sementes, embora tenham germinado, mas muito fracamente, não suportaram a canícula, o calor intenso do sol. E o Senhor avança nos dizendo que uma outra parte dessas sementes cairia entre espinheiros. Por que beira da estrada, estrada entre espinheiros? Porque naquele período era típico os semeadores fazerem assim mesmo, porque o solo muito pedregoso, eles jogavam as sementes a esmo. Onde pudesse nascer, que nascesse. Onde não pudesse, não nasceria. Vejam como Jesus foi sabiamente técnico, verdadeiramente pedagogo, verdadeiramente um cientista da alma. E ele avança dizendo que caiu entre espinheiros e que essas sementes, então, germinaram, cresceram. Quando estava pronto para dar fruto, o que aconteceu? Foram sufocadas essas germinações, esses arbustos, essas sementes, pelo abraço fatídico dos espinheiros. E uma outra parte cairia em terra boa. E então o Senhor culmina dizendo que essas sementes que caíram na terra boa são aquelas sementes que produziriam a 30%, a 60% e a 100%. Ou seja, dobraria o resultado na sua produção. Consequentemente, Jesus faz-nos entender que realmente essas sementes
revelam, de uma certa maneira, o nosso processo de crença, de fé, mas, acima de tudo, nos fala que na sociedade humana existem diversos tipos de consciência. Nós temos claramente, como hoje o Espiritismo nos explica, 5 níveis bem claros de consciência que nós vamos continuar abordando para mostrar como é que houve essa preocupação do Senhor, não só em nos falar da fé em Deus em si e na produtividade da fé, mas, acima de tudo, nas formas gerais dos nossos comportamentos. E nós vamos perceber, com as nossas futuras exposições, que realmente, quando a gente para observar, que os grupamentos são muito diferentes uns dos outros. Embora nos pareçamos fisicamente, interiormente, consciencialmente, em nosso campo mental, nós somos muito diferentes mesmo. Nós vamos falar desses 5 grupamentos, desses níveis diferenciados de consciência, mas eles poderiam ser subdivididos aos milhares, mas nos 5 grupos maiores dá para se entender muito bem o que Jesus quis nos passar. E então nós vamos ter claramente diante dos olhos a certeza de que Jesus já conhecia amplamente os nossos corações e queria que nós, não naquele período que não tínhamos condições de entender, mas hoje, com o advento do Espiritismo, com as luzes meridianas da mensagem consoladora, nós pudéssemos alcançar esse ensinamento para o benefício de nossas próprias almas. Prezado amigo telespectador, estamos de volta com o quadro No Entorno da Mediunidade. No programa anterior, eu lembrei que estamos no início do ano e que há oportunidade para buscar centros espíritas que estão por iniciar estudos sobre mediunidade, já que o nosso quadro trata desse assunto. Citei que muitos não espíritas têm curiosidade e interesse em conhecer mais sobre esse assunto, sobre mediunidade, no entanto, receiam entrar no centro espírita por preconceitos e medos. Temem o que possa lhes acontecer quando lá estiverem. Daí falei sobre o múltiplo papel do centro espírita como templo, lar, escola, oficina e hospital espiritual. Enfatizei que o centro espírita é uma casa abençoada, que atua na seara do Cristo, que enxuga, ensina, consola e orienta, que lava as lágrimas de tantos no mundo terreno e no mundo espiritual, que sem rumo, sem esperança, estão perdidos pelo caminho. Então é uma casa de luz que trabalha na seara do Cristo. O centro espírita autêntico é uma casa voltada para o bem, que atua com amor, portanto, jamais poderia estar sob a orientação demoníaca ou das trevas. Quem atua no bem não tem tempo, nem interesse em usar da sua inteligência, das suas habilidades técnicas e de relação que possui para engendrar planos e ações no campo do mal, que seguramente prejudica muita gente, mas prejudica principalmente o próprio arquiteto do mal. Nós vemos no mundo de hoje, os jornais estão aí, a imprensa, a televisão, os rádios estão informando todo instante, a atuação das pessoas, por incrível que pareça, engendrando sempre o mal, com corrupção para tudo quanto é lado, artifícios para ludibriar. Quem está atuando no bem não pensa nisso, não arquiteta, não tem tempo de fazer isso, está pelo lado do sinal contrário, tentando equilibrar essa balança tão difícil no mundo atual. Se você está interessado, então, meu irmão, em conhecer a mediunidade, disciplinar a sua faculdade mediúnica descontrolada, procure uma casa espírita bem orientada. Afinal, o que é a faculdade mediúnica? Assunto que nós vamos conversando há muito tempo. E por que ela pode estar descontrolada? Então vamos relembrar o assunto de uma forma bem simplista. A mediunidade é o termo adotado por Allan Kardec para definir a faculdade que as pessoas possuem de perceber e de se relacionar com o mundo espiritual, servindo como uma espécie de ponte de ligação entre o plano físico e o plano terreno. Então é uma intermediação. A faculdade é aquilo que proporciona a intermediação entre planos de vibracionais diferentes, o mundo físico e o mundo espiritual. Em tese, diz Kardec, nós todos somos médiuns, porque de algum modo, de alguma forma, percebemos e sentimos alguma influência espiritual.
Influências que se dá por inspirações, por intuição, que nos chegam muitas vezes. Ou por percepções e sensações estranhas que vivenciamos. Algo, um roçar, um toque sutil, né? Ou aquela sensação nítida de que estamos sendo vigiados por olhos invisíveis e não tem nada a ver com algum problema de natureza física ou mental ou psicológico que estamos vivenciando. É algo de fato que cria essa sensação. Também, sem saber, muitos de nós somos contribuintes de energia vital ou ectoplasma para a realização de fenômenos de campo físico, como raps, batidas e movimentos de objetos, sem o nosso controle, sem que você saiba que você é o fornecedor do elemento primário que os espíritos utilizam para promover esses fenômenos, que foram muitos, né? Tiveram destaque no século XIX, meados do século XIX e início do século XX, nos Estados Unidos, na Europa, por toda a parte. Mas, em princípio, é comum, o correto, é mais comum se definir um médium, aquele que tem essa percepção espiritual e capacidade de intermediar de uma forma mais intensa, intermediar os espíritos. Então, não aquele indivíduo como nós, assim, que sentimos uma intuição, essas presenças, mas aquele que, de fato, entende, é capaz de intermediar, ele tem essa natureza mais avançada, mais aprimorada da sua faculdade. Eu falei também, se você tem a faculdade medíocre descontrolada e quer disciplinar, então o que é faculdade mediúnica descontrolada? Começamos com uma pergunta básica. Afinal, de quem é o corpo do homem? A quem pertence o corpo do homem? É óbvio que o corpo pertence ao espírito que o habita desde o renascimento. Portanto, o seu corpo é seu, o meu corpo é meu. O corpo dele é dele, né? Não é de mais ninguém. Então, esse controle que nós temos que entender. Ao alcançar a maioridade e sair da tutela de genitores e tutores, nos cabe gerir a nossa própria vida de acordo com a cultura e as leis da sociedade em que vivemos. Ao receber conselhos e sugestões humanas ou espirituais, nos cabe tomar decisões sobre o que fazer, aceitando ou não aquilo que vem de fora. Somos também responsáveis pelas consequências das escolhas que fazemos. Nós é que gerimos a nossa vida. Nós é que decidimos se vamos fazer isso ou aquilo, se o nosso braço vai levantar ou vai baixar, se vamos levar ao tom da voz ou falar mais baixo. É uma decisão que nos cabe, né? Não precisa ninguém estar dizendo para que a gente faça isso, a não ser quando se está em processo de aprendizagem e educação. Ou seja, nós é que apertamos nossos próprios botões, inclusive os referentes à mediunidade. Isso é muito importante compreender isso. Médium com faculdade mediúnica descontrolada está fora desse autocontrole e age como se fosse um autômato, à vontade, um robô, né? À vontade do espírito que o influencia. Isso não é natural, né? Você ficar como robô agindo sob a influência dos outros. Não consegue gerir a própria vida nem manter controle sobre o seu próprio corpo. Isso que é importante a gente pensar sobre o assunto. Os espíritos podem sim nos influenciar muito mais do que nós imaginamos, mas as decisões de nossa própria jornada são nossas. O médium sem controle está, de fato, seguramente sob a influência espiritual inferior. E alguns envolvidos até em processos obsessivos severos. Por que inferior? Porque o espírito superior, iluminado de luz, um orientador, um anjo de guarda, né? Usa a expressão que quiser, não vai ficar te controlando, ele vai ficar te orientando, mas não vai ficar decidindo o que você faz. Quem tenta controlar é aquele que é inferior, por várias razões faz isso. Há casos que a incapacidade de autogestão de si mesmo, por interferência tão grande que se confunde com doença mental. Muitas vezes a pessoa é tratada com doente mental e, no fundo, ela está sob uma forte interferência espiritual. Rituais de exorcismos para afastar entidades e trazer o indivíduo à lucidez e à razão, em regra, não tem eficácia, porque não atuam na causa. Pode parecer estranho, que muita gente corre atrás de um ritual com paramentos, com uma porção de questões, mas ela não tem eficácia. Por que não tem eficácia?
Porque você tem, para resolver essas questões, você tem que ir na causa, entender por que alguém influencia, porque alguém tenta controlar o indivíduo, né? Por que ele está tentando manipular o sujeito? Qual é a motivação que faz isso? Alguém pagou ele, né? Alguém é uma causa de vingança, sim. E também é importante a gente saber que aquele que influencia e controla não tem qualquer receio de rituais exorcistas. Muitos desses até se divertem, riem das práticas que estão fazendo, porque não tem eficácia para ele, né? Você pode fazer o que quiser. Naturalmente, alguns podem ficar com medo, com receio, né, da prática e se afastarem, mas de modo geral, não. Então, qual é a solução? Duas medidas básicas são importantes. O compromisso do próprio médium se tratar em mudar seus padrões de pensamentos para que elevar o seu nível vibracional, né, e reduzir a influência dos níveis vibracionais inferiores, ficar fora do alcance das vibrações para ter autocontrole. Aplica-se também a terapia do amor, do perdão, das ofensas, buscando entender o processo e sensibilizando as partes, lembrando que a mágoa, o ódio, a raiva são prisões que comprometem o algoz junto à lei divina e mais sofrimento acarretará para si mesmo, né? Então são duas medidas, uma é o desejo do indivíduo voltar e outra a terapia do amor. É inexorável que só o amor liberta, todos sabemos disso. Esse aprendizado, que nós citamos rapidamente, e orientação, a gente recebe no centro espírita, bem orientado. Então pense nisso, né? Eu te convido a visitar um centro espírita sem medo, sem preconceito, e surpreenda-se com o ambiente de luz que poder encontrar. Essa é uma questão vital. Se você tem essa mediunidade, está interessado, está com dificuldades, busque um atendimento, socorro. Busque alguém que possa orientar, que possa fazê-lo compreender a realidade dos fatos. Por que está acontecendo? Tentar entender, através do processo mediúnico, o que está acontecendo, o que é que vem por trás, por que essa entidade o influencia, o atrapalha. Às vezes é alguém que está perdido, não é necessariamente um obsessor. Todas essas questões você vai tratar, vai entender, vai discutir e vai ser orientado. Eu recomendo que você continue ligado nesse programa todas as semanas, porque é sempre uma escolha inteligente, um momento de paz, de reflexão profunda. Tchau. A Federação Espírita do Paraná, localizada na Alameda Cabral 300, traz até você o moderno Teatro da FEP. Inaugurado no ano de 96, na sede administrativa da Federação Espírita do Paraná, o moderno auditório com 434 lugares tem sido palco de inúmeras apresentações. É adequado para espetáculos de dança, música, teatro e formaturas. Contribuindo para o êxito desses eventos, o Teatro da FEP possui estrutura tecnológica e excelentes acústica. Equipamentos operados por profissionais especializados, assentos confortáveis e instalações adequadas a vários tipos de eventos. Caso tenha interesse, você pode ligar para a Federação Espírita do Paraná no telefone 41 3223 6174.